lembrando um pouquinho aí do passado, né? E aí nós vimos a coreografia e vimos também aí o coral das mulheres da Igreja Batista em Redonda, né? Louvado seja o nosso Deus. Tenho certeza que, e em nome de Jesus, iremos retornar um dia para estarmos cultuando a esse Deus como Ele merece, da mesma maneira, unidos, juntos, louvando o nome do nosso Senhor, assim como Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Nós estamos falando exatamente dessa vinda de Jesus, desse preparo de Jesus. É um texto muito interessante que está aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 1 em diante, que diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda, do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será apenas o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de suas casas, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguns lhe disser: Vejam isto, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão vários falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas. Se possível, enganará até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Graças a Deus. Querido Pai, eterno Deus, nesse momento te peço, Deus, nesse instante, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Nos dá, Pai, entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver a verdade, para que possamos, ó Deus, a olhar a tua palavra, poder se alimentar, poder recebê-la, Pai, receber dela este alimento para fortalecer o nosso espírito, ó Deus. Pai querido, que esta palavra possa refrigerar a nossa alma. Abençoa, Pai, que ela também venha transformar aqueles que precisam, venha, ó Deus, salvar aqueles, ó Deus, que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Por isso, ó Deus, nos orienta, nos ajuda, nos dirige, nos abençoa com a tua palavra. Nós oramos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Está aí a palavra de Deus, aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós lemos aí uma boa porção desta palavra, que nos ajuda, que nos orienta, que nos prepara e que nos dá entendimento quanto essa volta. Jesus está voltando. Você está vendo tudo isso acontecendo diante da terra, talvez você não imagina o que Deus está preparando. Sempre que Deus quer fazer algo nas nossas vidas, Ele sempre prepara ali, Ele faz um sinal, Ele mostra alguma coisa para que os homens possam despertarem para que o que está acontecendo, para que os homens possam ver como a coisa é séria, como não é brincadeira, como nós estamos vivendo o fim dos tempos e como nós devemos nos preparar. E qual a situação do mundo hoje? Como o mundo tem se comportado, né? Você tem visto muitas pessoas hoje, por exemplo, diante dessa pandemia, buscando a Deus? Você tem visto muitas pessoas nesse momento se preparando para quando as igrejas voltarem, elas irem à igreja? Vocês estão vendo, por exemplo, pessoas falando: eu estava afastado, agora eu vou retornar à igreja, eu vou voltar aos braços do Pai. Será que nós estamos vendo isso? Como será então essa volta? Mas a nossa maior preocupação não deve ser a volta dos cultos nas igrejas, mas sim a nossa maior preocupação deve ser a volta de Jesus. Uma hora que ninguém sabe, um momento em que ninguém ali está preparado. A Bíblia te chama esse momento como o ladrão, né? O ladrão, ele não avisa a hora que ele vai entrar na sua casa. Jesus também não vai avisar. Pelo contrário, ele está avisando, ele está mostrando que está chegando o fim. Mas como tem se comportado, por exemplo, o mundo? Como é que está sendo a atitude do mundo? Eu acredito plenamente, como diz 2 Pedro no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito, desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. Então, nesse momento, de acordo com a palavra de Deus, o mundo é cético. Ou seja, acontece então ceticismo, as pessoas não acreditam. Não acreditam. É como o Faraó ali, sabe? Deus manda uma praga, manda 2, manda 3, manda 4, manda 5, manda 6, manda 7, manda 8, manda 9, e ali na 10ª ele acredita, mas aí mesmo assim ainda vai atrás do povo de Deus. Naquele momento ali, puxando aqui um pouquinho para a história de Faraó, Faraó disse: não, deixa as crianças, deixa as crianças, porque sabia que as crianças iriam crescer, ele ia continuar ali oprimindo, escravizando. Não, em outro momento, não, deixa as mulheres, porque sabiam que as mulheres iriam parir ali, como eram boas parideiras, iriam parir, e aí então ele iria continuar escravizando o povo de Deus. E o povo é cético, o povo não acredita, as coisas estão acontecendo, os sinais estão aparecendo, e mesmo assim, as pessoas não acreditam na vinda de Jesus. Não estão preocupados espiritualmente, estão buscando outras coisas, estão almejando outras coisas. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Qual a atitude de Satanás diante desta preparação, desses sinais da vinda de Jesus? Apocalipse capítulo 12, do versículo 12 ao 17, diz assim, versículo 12 somente: portanto celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar,
pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Satanás, ele está irado por conta desta promessa, porque ele sabe que é o fim dele. Ele tem pouco tempo, e por isso ele vai tentar desviar vários, vai tentar tirar vários das igrejas, vai afastar as pessoas da igreja, vai criar uma apostasia, muitos apostatarão da fé, como diz a palavra de Deus, muitos nos últimos dias se esfriarão, não terão mais amor, não buscarão mais a Deus, estarão preocupados com si mesmos, com seus próprios interesses, e aí a gente está vendo que é o fim. Satanás está irado. E qual a atitude do servo mau? Aquele servo que talvez até esteja dentro da igreja, mas ele entende que a atitude melhor, ou que melhor pode acontecer, é a demora de Jesus. Quanto mais Jesus demorar, mais ele vai ficar bem, porque ele não está interessado nas coisas de Deus, porque as coisas de Deus não são desse mundo. As coisas de Deus estão lá no céu. É para lá que nós devemos olhar. É lá que nós devemos buscar as nossas coisas. Porque lá a traça não vai comer, nem a ferrugem. Então por isso nós devemos estar preparados. O servo mau, ele, no versículo 48 e 49 do capítulo que nós lemos, que é o Mateus capítulo 24, diz assim: mas suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O servo mau, a gente vê muito isso acontecendo aí no mundo lá fora. Não apenas o ceticismo, mas como eu já até havia falado em outros sermões anteriores, em outras reflexões, hoje as pessoas estão valorizando a bebedice, a prostituição, como se fosse a última coisa. Estão casando, estão se dando em casamento, estão se separando. São servos maus, são servos que não têm amor, são servos que não querem saber de Deus, não se preocupam com a vinda de Jesus. Muitos naquele dia até dirão: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que sois desobedientes, vós que são maus. Nós temos que ter cuidado, porque Jesus está voltando. Então esse é o desejo do servo mau: a demora, a descrença no coração, a falta de preparo a se encontrar com Deus, a atitudes anticristãs para com os outros. E qual a atitude dos crentes impacientes? Aqueles que estão desanimados. Eu estava estudando sobre a função de cada um de nós, o trabalho que cada um de nós temos, a responsabilidade, o chamado. Todos nós somos chamados, todos nós temos as nossas obrigações diante do Senhor, mas muitos estão desanimados, muitos estão abandonando, porque o chamado requer dor. Não é fácil. Se nós olharmos para os servos de Deus, se nós olharmos para Abraão, para Davi, para José do Egito, para Jeremias, a gente vai ver servos. Moisés passaram por perseguições. Paulo, o próprio Cristo, que chega ali diante de Deus: Senhor, se tu quiseres, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus é o nosso exemplo. Há promessas para nós. Eu costumo dizer que se nós não servirmos a Deus, quem vamos servir?
Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Quem não se dedica a Deus, se dedica ao diabo. Só há um Senhor. Só há um Senhor. Nós não podemos servir dois senhores, mas apenas um Senhor. Então, aqui a gente vai ver a atitude dos impacientes, dos desanimados, aquele que diz: o Senhor retarda a sua promessa. Aí 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A procrastinação não é de Deus. A procrastinação é dos homens. Os homens é que impedem a vinda de Jesus. Jesus poderia ter voltado, mas quantos não iriam ficar para trás? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu vizinho, seu amigo de escola, de trabalho. E como você tem trabalhado para ganhar essas pessoas para Jesus? Jesus está ali, de maneira paciente, sentado ali à direita de Deus, esperando. Mas, como nós temos nos colocado diante de Deus? Deus é longânimo, Deus está esperando que nós venhamos fazer a sua obra como deve ser feita, o seu trabalho como deve ser feito. Precisamos continuar firmes na rocha. E qual a atitude do nosso Deus? Nós já vimos que Deus, Ele é longânimo, Deus, Ele é paciente, Deus é amoroso. Deus poderia ter acabado com tudo já. Deus poderia ter liberado essa enfermidade para matar todos. Mas nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus paciente, nós temos um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata com amor, com longanimidade. Sabe, Deus também tem sido paciente quanto à volta do seu Filho amado Jesus. Durante Hebreus 5, do 7 a 8, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus sofreu por nós. Jesus entregou sua vida por nós. Eu comparo essa primeira vinda de Jesus com a segunda vinda com algo totalmente diferente. Totalmente diferente. A primeira vinda de Jesus, ele veio com humildade, sentado no jumentinho ali, entrando em Jerusalém. E alguns ali com aquelas plantinhas, com as folhinhas ali, dando glória, aleluia, com palmas ali. E dizendo: hosana, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas apenas alguns. E alguns que até mesmo estando ali, depois foram aqueles que traíram a ele. Então, meus amados irmãos, a segunda vinda de Cristo, ele vai vir sobre as nuvens com todo poder e glória, com toda a majestade, com todo louvor. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele virá, né? Deus vai permitir, o nosso Pai vai permitir que Ele venha sobre as nuvens com poder e glória, com toda a majestade, com todo louvor. Será muito rápido. A Bíblia diz que será como um relâmpago que nasce ali no Oriente e se perde ali no Ocidente. Então se preparem, porque eu não sei qual é a sua posição hoje. Eu não sei se é de servo mau, se é de bom servo, se você está preparado, se você não está. Eu quero dizer para você,
E quando Jesus voltar, seu joelho vai se dobrar. O problema é que muitos não irão, muitos ficarão, por causa da soberba, por causa da inveja, por causa da ira, do rancor, porque são maus, porque são desobedientes. E não adianta estar em igreja. Qual é a atitude de Cristo? Hebreus 10, 12, 13 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Jesus está em ansiosa expectativa. Jesus está esperando ali. Só Deus dizer: vai, meu filho, vai. E por outro lado, Jesus está dizendo: calma, Pai, porque tem muitos ainda que serão salvos. Porque esse é o desejo de Deus, é que todos se salvem e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Nós temos se preparado, nós temos trabalhado para isso. Qual é a atitude do verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão espera em esperança, está esperançoso, está preparado. É aquele que incentiva a uma vida cristã santa. E todo aquele, olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 3,3: todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então este que acredita em Jesus, este que entende que Jesus está voltando, este que tem essa esperança, ele se purifica, ele se afasta do pecado, ele busca mais e mais a santidade, mais e mais a presença de Deus. Ele vai estar pronto, quando Jesus mandar os seus anjos ali, seus anjos tocarem as trombetas, o servo bom, o servo fiel, vai estar preparado. Jesus tocou ali, tocou nos anjos, os anjos tocarão as trombetas, subirão, sem nenhuma dúvida, aqueles que esperam no Senhor, porque a palavra diz que serão bem-aventurados os que esperam no Senhor. A palavra de Deus diz que serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, é viver e trabalhar, para a vinda de Cristo, para esse reino sem pecado. A atitude cristã deve ser diferente, como a atitude, por exemplo, da igreja primitiva ali, nos meados, depois de Paulo, quando a igreja começou ali a se preparar para a vinda de Cristo, achando que era imediato, venderam tudo, abandonaram tudo e foram para os montes esperar Jesus. Mas quando Jesus não veio ali, quando a promessa não se cumpriu naquele momento ali, quando eles se desanimaram, eles também se afastaram, enfraqueceram-se. Mas a raiz dos servos bons ficaram ali firmes, esperando, e enquanto isso trabalharam, enquanto isso lutaram. O resultado sou eu, o resultado é você. Porque através da luta deles, do testemunho deles, nós estamos aqui. Também devemos ser testemunhas, devemos estar preparados, devemos lutar, trabalhar. Para quê? Para que a próxima geração continue. Se é que Jesus não vai voltar agora, mas nós devemos preparar. Como será a próxima geração? Vai depender do que nós somos agora. Se formos realmente pessoas fiéis, justas, batalhadoras, pessoas que amam a Cristo em primeiro lugar, que amam ao próximo como a si mesmo, não tenha dúvida, a nossa outra geração, a nossa futura geração, com certeza, serão servos bons e fiéis também. Nós precisamos viver e trabalhar, nós precisamos lutar pela obra do Senhor. Qual é a atitude cristã? Tem que vigiar, tem que orar e tem que esperar. Nós temos que dar testemunho da nossa vida, para que o Evangelho continue, para que Jesus continue ganhando vidas, nós ganhando vidas para Jesus, para que o reino de Deus continue
para que tudo se complete, nós precisamos, em nome de Jesus, continuar trabalhando, testemunhando, orando, se preparando, se purificando, amando acima de tudo. Que Deus abençoe você grandemente nesta noite. Você nesse momento venha olhar para essa palavra e trazê-la ao seu coração. E aí então, como é que está o teu testemunho? Como é que está o teu trabalho para a obra do Senhor? Você tem se preparado para a volta? Tanto para a volta da igreja como para a volta de Jesus? Você tem orado? Você tem se purificado? Você tem se preparado? Tem uma frase que diz assim: a primeira vinda de Jesus é o maior acontecimento do passado. A segunda vinda de Jesus é o maior acontecimento do futuro. A sua vinda pessoal no nosso coração é, com certeza, o maior acontecimento evangélico do presente. Então entenda: primeira vinda, passado; segunda vinda, futuro. Jesus em nosso coração, coração do mundo, presente. E Deus abençoe grandemente. Quero orar por você, quero orar por aqueles que estão doentes, estão enfermos, estão talvez nesse momento com essa enfermidade, com a Covid-19, mas em nome de Jesus nós cremos, nós já estamos orando para que essa vacina seja elucidada, para que ela seja amplamente, rapidamente distribuída entre todo o mundo, para que possamos vencer mais uma vez o mal. Iremos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pela vida daqueles que nos assistem nesse momento, pela vida daqueles que por acaso, porventura, venham nos assistir depois. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, visita cada lar, cada casa. Pai, protege os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa família, Senhor, a tua igreja, dessa doença, ó Pai. Acampa, coloca teus anjos, ó Deus, ao redor de cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus, levanta também aquele que está caído, aquele que está nesse momento no hospital, aquele que está ali, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, doente, levanta. Aquele que nesse momento está na UTI, Pai, em nome de Jesus, dá vida, Senhor Deus, dá saúde. Quero, Pai, te agradecer nesse momento, Pai, pela vida do Apolo, que foi acidentado, Deus, mas já está bem, já está em casa, já está cirurgiado. Glória a Deus pelo teu servo. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos livra do mal, Pai, da tentação do maldito. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus. Protege tua igreja contra o mal. Nos livra. E assim, Pai, nós oramos a ti. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, nós estamos ao vivo aqui, né? Deus tem nos abençoado bastante durante esses dias. Nós não paramos, o prédio está fechado, mas a igreja está viva. Nós estamos trabalhando, graças à comunicação, irmão Érico, irmão Adelman, que tem se disponibilizado. Graças ao Ministério de Louvor, nós estamos aqui, graças ao irmão Oséias também, que tem trabalhado, tem nos ajudado aí nos domingos pela manhã, que tem sido uma bênção. As aulas do irmão Oséias têm edificado bastante a igreja, já nos preparando para a volta. Quando voltar, vamos ter nossas classes novamente, nossos cultos, mas temos que ter paciência, não se aveste. Temos que ter paciência, tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Quero pedir também a você que
não deixe de contribuir com a igreja. A igreja o prédio está fechado, mas nós temos ainda que estar mantendo as nossas contas, devemos pagar as nossas contas. Então, se mantenha firme, devolva aquilo que pertence ao Senhor, devolva aquilo que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Que o Senhor nos abençoe. Quero mandar aqui um abraço para os amados irmãos que estão nos vendo nesse momento, a irmã Osmarilda Santos, Maria Gomes, Solange Lan Santos, Solange Azevedo, Geivane Fernandes, Solange Nascimento, quem mais? Luiz Fernando, Mauro Rocha Martins, Estevão Nascimento, Maria do Carmo, Maria Gomes, Osmarina Miranda, Giovana Lopes, minha filha, Deus abençoe, irmã Ana Mel, minha filha, minha esposa Renata Lopes, um beijo, que Deus abençoe a nossa família e a todas as famílias da Igreja Batista em Redondo. Essa semana nós tivemos aniversário de casamento aqui, quero fazer menção do irmão Richard, mas a irmã Socorrinha Chieto. Um abraço aos dois, que Deus abençoe grandemente o casamento de vocês, que seja uma bênção como é, tá? E continuem firmes, lutando juntos aí por essa família maravilhosa. Quero mandar um abraço também para o Misael, que está lá Misael Berbari, que está lá em Arari, sempre nos vendo também, sempre assistindo os cultos. Ao evangelista Daniel, meu abraço também, está aqui assistindo conosco o culto, né? Tem vários irmãos, irmã Lili, quem mais? Tem mais aqui, tem mais, já falei. Glória a Deus e o meu muito obrigado. Fiquem todos com a graça e a paz do nosso Deus, que tenhamos uma ótima semana debaixo da mão protetora do nosso Deus. Então, com o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Quero mandar um abraço também aqui, já dei a bênção apostólica, mas não posso deixar de falar. Mandar um abraço aqui para a irmã Heró e o irmão João, também que estão lá, ali, nesse momento assistindo este culto, né? Mandar um abraço também para a Gleice, para o Tiago, né? Para todos os irmãos da Igreja Batista em Redondo. Meu abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira. Estaremos aqui à noite para o louvor e honra do nosso Deus.